Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Em assembleia realizada no último dia 22 de abril, a categoria docente da UFSM aprovou por ampla maioria a adesão ao movimento grevista, que já reúne aproximadamente 30 instituições federais de ensino. Sendo assim, cumprindo os prazos regimentais, desde a quinta, 25 de abril, os e as docentes da UFSM estão com suas atividades paralisadas. A deflagração da greve, contudo, veio acompanhada de uma série de dúvidas de caráter jurídico a respeito desse processo, e é sobre isso que vamos falar hoje. Para tanto, temos como convidado Everton Padilha, advogado do escritório Wagner Advogados Associados, que presta assessoria jurídica para a Sedufisme. Eu sou Fritz Nunes e nosso ponto de pauta de hoje são as questões jurídicas da greve. Everton, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar conosco. Certo, estamos aí hoje, para falar desse assunto tão importante, tão relevante, num momento de extrema importância, E, sem dúvidas, a questão envolve uma série de nuances do direito, inclusive em matérias jurisprudenciais, Então vamos tentar fazer uma síntese aí da coisa. Eu acho que a primeira pergunta, Everton, seria no sentido de esclarecer, de uma forma genérica, porque depois a gente vai aprofundar com algumas questões, como se coloca a questão do direito de greve para os servidores públicos e, no caso, o professor de universidade federal é um servidor público também, Como é que se coloca o direito de greve para esse segmento? Perfeito. É importante a gente fazer esse apanhado, para que a gente possa compreender de onde que as coisas saem, de onde que essas conclusões, que essas informações saem, Hoje, o direito de greve do servidor público, ele está regulado, sim, pelo texto constitucional, é um direito fundamental previsto lá no artigo 9º, artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, reconhecido constitucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal, mas a própria norma constitucional exige, muitas vezes, um regulamento, que é o caso aqui, Seria uma lei ordinária para regulamentar o direito de greve do servidor público, que nós carecemos. Nós não temos no nosso ordenamento geral uma legislação específica do servidor público. Então, quando nós não temos uma legislação específica, nós temos aí uma lacuna na norma, existem formas de preencher essa lacuna. O judiciário é uma delas, e este é o caso. Então, muitas vezes nós temos aí a atuação do judiciário suprindo esta lacuna, trazendo, por exemplo, para o âmbito do serviço público uma legislação extravagante, que é a Lei 7.783, lá de junho de 1989. Esta lei ela é uma lei específica do trabalhador seletista, do trabalhador da iniciativa privada. Portanto, o STF, para suprir essa lacuna, trouxe para o universo do servidor esta lei, logicamente, não de forma irrestrita, com algumas adequações, com algumas adaptações, porque existe uma especificidade, O servidor público ele é regulado por um estatuto, por um regime jurídico, que é diverso, que é diferente do da CLT em muitos parâmetros, Então, o STF acaba, através de decisões judiciais, não só o Supremo, o Judiciário, por inteiro, mas o Supremo acaba encabeçando essas questões que acabam desembocando lá, matérias como mandados de injunção, matérias como repercussão geral. Então, o Supremo Tribunal Federal acaba trazendo para a realidade do servidor uma legislação que não é própria do servidor e, por isso, muitas vezes, continuamos tendo omissões na regulação do direito do servidor público. Além da jurisprudência, além da aplicação dessa legislação, muitas vezes nós temos essas instruções normativas, portarias do Poder Executivo, do Poder Central, que, na maioria das vezes, até extrapola a sua própria competência. Então, para a gente poder entender esse universo do direito de greve do servidor, ele está às voltas de toda essa realidade atualmente. Everton, assim que começou o movimento de greve, já chegaram inúmeras dúvidas, e muitas delas se repetem. Por exemplo, professor que está no período de estágio probatório, ele pode fazer greve?
Perfeito. É um questionamento realmente recorrente, né, que nós temos, e tem todo sentido a preocupação, apesar de que não há qualquer restrição ao exercício do direito de greve pelo professor em estágio probatório. O professor em estágio probatório, ele tem os mesmos direitos dos professores estáveis. Não há qualquer diferença em relação ao exercício do direito de greve. Inclusive, algo que é questionado é se a greve pode ser levada em consideração para a avaliação do estágio probatório. Logicamente, não, né? O estágio probatório ele é avaliado com parâmetros objetivos previstos na lei. Então, a greve não faz parte destes parâmetros. Então, não há como a greve efetivamente atingir o professor em estágio probatório. É lógico que, se isso acontecer, é importante que leve a matéria para o sindicato para que possa aí analisá-la, avaliá-la e, eventualmente, aí, tomar as providências cabíveis. Mas há, sim, efetivamente, o direito. Outra dúvida também, professor substituto, professora substituta, pode fazer greve? Perfeito. Outro questionamento também tem se tornado bastante importante, né, nesse momento, e nós temos aí uma característica, né? Essa lei 7.783, lá no seu artigo 7º, parágrafo único, ele traz uma disposição muito expressa sobre a suspensão ou rescisão de contratos de trabalho, e ele informa que em períodos de greve não pode haver qualquer tipo de alteração no contrato, nem rescisão e nem suspensão do contrato de trabalho. Ele está garantido no período de greve. Assim como os demais servidores, demais trabalhadores, né, o professor substituto tem todo o direito de exercer o direito de greve, previsto constitucionalmente, né? E, neste caso, há essa disposição, inclusive tem uma disposição do STF, súmula 316, que fala sobre o fato de que a adesão ao movimento paredista não configura, por exemplo, falta grave. Então, não há qualquer condição de que o professor, qualquer situação que a lei preveja expressamente, de que o professor substituto possa sofrer represália em razão do exercício de um direito constitucionalmente tutelado. Certo, Everton. E uma coisa que a gente já ouviu até de outras greves também, que é uma afirmativa que às vezes se repete, o servidor, o professor, enfim, eu estou em cargo comissionado, função gratificada, então eu não vou fazer greve. Tem alguma coisa que impeça? De fato, é um questionamento importante e, da mesma forma, não há qualquer impedimento legal para o exercício do direito de greve para os ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança. Não temos nem na lei e muito menos na jurisprudência. Ao contrário, nós sabemos, logicamente, que esse tipo de cargo de confiança, ele é de livre nomeação, livre exoneração, né? Todos sabemos disso. O fato é que decisões jurisprudenciais que reconhecem que, eventualmente, a exoneração de um servidor que ocupa um cargo em comissão tenha dado apenas por motivo de greve, é considerada abusiva. É uma demissão, é uma exoneração, arbitrária. Então, a jurisprudência reconhece a arbitrariedade desse tipo de ato, desde que haja comprovação de que o desligamento deste servidor que ocupa o cargo em comissão tenha ocorrido única e exclusivamente pelo exercício de um direito de greve. Então, assim como os demais, ele também tem esse direito reconhecido por lei, sim. Certo. Everton, então, como funciona a questão da comunicação de adesão ao movimento de greve? Perfeito. Como nós já falamos no início da nossa conversa aqui, o STF entendeu a aplicabilidade da norma e fez adaptações a ela. Dentre essas adaptações está justamente o momento da comunicação ao gestor do exercício do direito de greve. Nós sabemos que a greve ela exige formalidades. Existem formalidades tanto no momento preparatório, pré-greve, do que durante o exercício do direito de greve, durante o movimento paredista, né? Uma das formalidades é justamente essa, que é a comunicação do início do movimento ao gestor, no nosso caso ao reitor, que tem que respeitar o prazo de 72 horas, conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, para que serve esse comunicado? Serve para que você informe a gestão de que a categoria decidiu por ingressar no movimento paredista, iniciar um movimento paredista, para que o gestor possa comunicar a sua estrutura
administrativa toda daquela decisão da categoria e também comunicar à comunidade. É para isso que serve essa comunicação. Então, é comunicado, cada chefe imediato, cada chefe de departamento, cada chefe de setor da universidade passa a ter conhecimento através da gestão de que há um movimento paredista em curso, com um prazo para iniciar em tal data, né? Prazo indeterminado, enfim. Por isso que se diz que não há necessidade, por exemplo, do professor informar o seu chefe individualmente de que ele está em greve, porque isso já foi feito pelo sindicato. O sindicato já teve o cuidado com essa formalidade. As chefias, basta olharem à sua volta, né? Se eventualmente você tem um servidor que não está afastado para férias ou com algum afastamento ou licença formalmente descrita em lei e não está efetivamente vindo trabalhar porque ele está no exercício do seu direito de greve. Então, não há necessidade dessa informação, porém, o sindicato toma todo esse cuidado na medida em que informa a gestão do momento em que irá iniciar o movimento paredista. Certo. E aí tu falas sobre determinadas situações que podem extrapolar um pouco, né? Em relação aos grevistas, né? Cada situação é uma situação, mas como é que tu avalias? Quando é que se caracteriza, por exemplo, que um servidor, que um professor está sendo assediado, né? No caso do direito de greve, né? Um tipo de ameaça, enfim. Perfeito. É uma situação realmente preocupante em dias atuais, né? Nós já tivemos situações em outros momentos em que nos leva a crer que é importante tecermos algumas observações sobre essas situações envolvendo hipóteses aí de violação, de constrangimento dos direitos e garantias fundamentais de greve. Lembrando que é isso que a greve é um direito fundamental, é uma garantia fundamental prevista no texto constitucional. Ou seja, não há qualquer possibilidade de que haja um constrangimento ou assédio a grevistas em razão do exercício do direito de greve. Muito bem. A questão relacionada a eventuais ataques, né, sofridos pelos servidores, em um primeiro momento, é importante que essas situações sejam levadas ao comando de greve, ao sindicato. Por quê? Primeiro, para que se tenha a verdadeira noção do que está efetivamente ocorrendo, né? Porque uma instituição como a universidade ela é muito grande, são vários departamentos, vários setores, então é importante que se tenha essa visão geral do que está efetivamente ocorrendo. Então, trazer essas questões para o comando é importante. Por quê? Porque o comando vai avaliar que medida ser adotada, se eventualmente é possível adotar uma medida administrativa, uma medida negocial, ou até mesmo levar isso para a esfera judicial, se for o caso. Então, por isso que se diz que é importante que o sindicato tenha meios facilitadores dessas denúncias, né? Meios adequados, meios que facilitem para que o servidor possa levar essa questão. Mas trazer hipóteses de assédio moral para dentro do exercício do direito de greve, eu confesso que é um pouquinho complexo quando se fala da conceituação do assédio moral, né? Por quê? Porque o assédio moral, ele, assim como o direito de greve, o assédio moral não tem na legislação pátria uma regulação para o servidor público. O assédio sexual possui previsão no Código Penal, né? Alguns regimentos de alguns municípios e estados até prevêem o assédio moral, mas no âmbito federal nós não temos. Então, o que nós temos? Nós temos a doutrina e nós temos a jurisprudência. E o que diz a doutrina e a jurisprudência em termos de definição de assédio moral? Que são ataques sucessivos, contínuos, que se prorrogam no tempo. Num exercício do direito da greve, muitas vezes isso não ocorre. Mas não impede que, eventualmente, um ato possa vir a se transformar ou desenvolver para um assédio moral, né? Talvez haja outras tipificações a serem aplicadas, talvez questões relacionadas à probidade administrativa também, até mesmo questões criminais, quando se fala em coação, quando se fala em ameaça, né? Então, assim, é necessário analisar sim.
Tu perguntaste sobre hipóteses, né, eventualmente. Isso, né? E na verdade tem uma pergunta aqui que de certa forma tu respondeste, por exemplo, se o docente ou a docente se sentisse cerceado, né, no seu direito de greve, qual o procedimento a ser adotado? Então, na verdade, tu colocaste que, em primeiro lugar, procurar o comando de greve, né, que inclusive no caso local aqui tem uma comissão de ética que é para também analisar esses casos. Então, o procedimento seria esse, né? Perfeito, né? Esse é um instrumento adequado, né? Vamos lá. Eventualmente temos uma situação que nós já citamos aqui dos professores em estágio probatório. Eventualmente esses professores podem estar sofrendo lá alguma pressão, alguma prática abusiva de alguma chefia, entendeu? Amedrontando esses servidores para eventualmente causar um constrangimento a ponto dele se achar que ele não tem direito a exercer o direito de greve, né? Que ele não tem essa condição por estar em estágio probatório. Então, são situações que, dependendo do caso, claro que isso depende de caso a caso, mas dependendo da situação, pode se desenvolver aí para uma discussão, eventualmente, de um assédio, né, de um assédio moral, ou outro instrumento específico, né? Outra questão que eventualmente cabe a gente monitorar e que já tem histórico, inclusive na jurisprudência do país, é a imposição, muitas vezes, de algumas chefias trazer para dentro do setor situações de essencialidade que não estão previstas na norma, né? Nós temos uma norma, o artigo 10 da Lei 7.783 traz o que é essencial, né? Muitas vezes é acordado também. Hoje em dia se fala muito em acordo, logo nós podemos falar um pouco sobre isso, mas eventualmente pode haver uma pressão de incluir atividades que não são essenciais, nem previstos na norma, nem previstas em acordo, por uma atitude individual da chefia. Eventualmente isso pode repercutir, sim, em questões de assédio moral. Mas uma coisa importante a ser dito sobre isso, quando se fala em assédio, né? O assédio ele é basicamente uma espécie do dano moral. Quando a gente fala que ele é uma espécie do dano moral, ele precisa ter elemento probatório. Então, muitas vezes é importante que, eventualmente, o servidor que se veja às voltas numa situação como essa consiga identificar que se tente munir de alguma prova, seja documental, seja um e-mail, uma correspondência, uma mensagem de texto ou até mesmo testemunhal, né, para que se possa analisar e dar os encaminhamentos adequados para essas situações, né. Certo. Everton, uma outra questão, que também é um debate que muitas vezes se coloca na greve, é a questão da manutenção do funcionamento mínimo de atividades, né? Os docentes, as docentes, eles se enquadram nesse tipo de exigência? Como é que funciona isso? Na verdade, todo o serviço público acaba se enquadrando de alguma forma, né? E sobre essa questão do funcionamento mínimo das atividades, o Supremo, nós vamos lá então, né, falamos no início sobre a questão da atuação do judiciário em suprir essas lacunas. Aqui nós vamos tratar do Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo entende que a aplicabilidade da norma do trabalhador da iniciativa privada em relação à greve dos servidores públicos, ele também tece algumas alterações, como, por exemplo, o entendimento de que nós temos no âmbito do serviço público o princípio da continuidade do serviço, ou seja, para o Supremo não há greve total. Por isso que a gente alerta sempre da importância de cuidar os serviços essenciais, que estão lá dispostos no artigo 10 da Lei 8.783 de 89. Também cuidar da manutenção das chamadas necessidades inadiáveis, que é outro termo muito utilizado no âmbito jurisprudencial. Basicamente, essas necessidades inadiáveis, elas estão vinculadas ao quê? A necessidades da comunidade, questões relacionadas à saúde, a sobrevivência, a segurança. Então, quando se fala nessa questão de continuidade, é importante ter em mente a necessidade de manutenção desses serviços para poder suprir as necessidades essenciais e essas chamadas aí necessidades inadiáveis. Certo. Everton, já caminhando já para o final aí do nosso bate-papo,
Temos uma questão que existe alguma possibilidade de punição pelo fato de se aderir à greve, né? Legalmente tem como punir, né, alguém que adere à greve? Nós já tivemos situações, por exemplo, me lembro no governo Fernando Henrique, em que houve desconto dos dias parados, né? Então, isso é uma possibilidade ou como é que se analisa, né? Certo, a questão do desconto do dia parado, ele está atrelado a um tema do STF que nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão. Mas quando se fala punição, é punição administrativa propriamente, né? Punição efetiva, aquelas punições previstas lá do descumprimento dos deveres do serviço público, né? Essas coisas lá, artigo 116, artigo 117 da Lei 8.112. E não há qualquer possibilidade de um servidor ser punido pelo exercício de um direito, né? Citei a súmula 316 do STF, que já é uma súmula de bastante tempo, que trata da questão da ausência de falta grave no exercício da greve, mas também nós temos aí várias outras decisões entendendo que não há qualquer forma de punição ao servidor. Logicamente, nós não estamos falando de um direito absoluto. Eles têm as restrições da lei. Então, eventualmente, o cometimento de algum excesso, de algum abuso no exercício do direito pode levar a alguma punição propriamente, né? Mas, pelo exercício exclusivo do direito de greve, não se admite qualquer forma de punição ao servidor público. Certo, e daí eu citei a questão de como já ocorreu, mas já faz bastante tempo, mas tem esse precedente aí do desconto dos dias parados, né? Como é que funciona, penso eu, na questão específica dos docentes, né? Porque os docentes têm essa característica que eles podem recuperar, né, aquele período em que eles estiveram paralisados, que é o que normalmente acontece, né? Perfeito. Os docentes têm essa característica, né, da atividade em si, em que há um interesse maior em jogo e que precisa ser suprido, né? Mas sobre essa situação em relação a descontos dos dias paralisados, o STF também se manifestou. O Supremo Tribunal Federal recentemente editou um tema 531 do STF. O tema é uma conclusão de uma decisão de repercussão geral. O que é uma repercussão geral? Quando o Supremo decide uma matéria e ele dá um efeito chamado efeito erga omnes, ou seja, um efeito para todos, é chamada repercussão geral. E esse tema 531 do STF trouxe alguns parâmetros sobre essa questão do desconto dos dias parados, principalmente na interpretação do que seria a greve em termos de natureza do vínculo funcional. Para o Supremo Tribunal Federal, a greve ela é a suspensão do vínculo funcional. Bom, isso era um debate de muito tempo no judiciário. Se a greve era interrupção, se a greve é suspensão. Em termos da técnica jurídica, tem uma diferença muito grande. Quando você fala em suspensão, significa que não há trabalho, portanto, e também não há salário. Quando você fala em interrupção, você pode não ter trabalho, mas pode ter salário. Porém, o STF trouxe algumas ressalvas em relação a esse desconto. Ele não disse de forma irrestrita esse desconto, ele disse que há ressalvas. A primeira delas é quando a greve é decorrente de falta de pagamento ou por ato ilícito da administração. Não haverá qualquer tipo de desconto nessas hipóteses. Outra situação, e é uma situação muito característica, é essa questão da compensação dos dias paralisados que tu falaste. Esta compensação dos dias paralisados, do trabalho represado em razão da greve, deve ser firmado através de acordo, segundo o STF, entre o sindicato, né, os servidores e a administração pública, para que haja a compensação desses dias, né, através de um acordo firmado. E este acordo ele tem o escopo de impedir o desconto remuneratório. Por isso que se diz lá na comunicação de greve, quando se faz a comunicação de greve, o prazo de 72 horas, e já naquele momento você já diz para o gestor, já diz para a administração, já diz para o teu patrão que você quer firmar acordo. Sim, já naquele momento.
Você informa a predisposição, sim, de fazer esse acordo. Para quê? Justamente para impedir que haja desconto remuneratório. Agora, tem uma coisa importante a ser dita, que é o efeito subjetivo do acordo, né? Porque quem firma o acordo, logicamente, é a entidade sindical, é o comando de greve, junto com a administração, mas quem cumpre o acordo é o servidor, é o professor. Então tem que se apoderar dos termos do acordo e cumpri-lo efetivamente, porque pode sim, aí neste caso de descumprimento do acordo, haver descontos remuneratórios, sim. Então, veja que o Supremo Tribunal entrou em todas essas nuances, né? E claro que a gente tem que ir aí interpretando essas questões jurisprudenciais. Dá para se dizer que ao longo do tempo, de certa forma, o judiciário vem detalhando um pouco mais a questão do direito de greve, né? Pois acaba que o judiciário ele entra nesta seara legislativa, de certa forma, né? Não é, logicamente, nenhum jurista entende isso como algo que seja, digamos assim, saudável para o direito, mas é necessário, na medida em que o legislador não legisla e precisamos aí ter essas decisões. Muitas vezes, o direito de greve ele vai sendo construído em cada movimento grevista. Cada movimento paredista, e que eventualmente seja judicializado, acaba surgindo uma nova decisão, um novo parâmetro, né, uma nova forma de interpretação da norma. Então, ainda é um direito em construção. Logicamente, talvez isso fique aí adstrito a uma futura legislação, que tenho certeza que todos concordam que não é o momento de encaminhar a legislação para regulação de greve, né, com esse congresso que temos lá hoje. Certo. Everton, antes de agradecer, né, pela tua disponibilidade, lembrar que tu estás fazendo esses esclarecimentos aqui hoje, né, no ponto de pauta, mas nós já temos também publicado no nosso site, no espaço de notícias, na parte de documentos, uma cartilha de orientação sobre o direito de greve. Então, na verdade, a tua participação aqui complementa, digamos assim, alguns desses elementos que já estão na cartilha. Então, a gente agradece pela tua atenção e disponibilidade. Certo, obrigado. Como eu já disse, é um momento, agradeço a oportunidade e é um momento oportuno para tratarmos desse assunto, né? Lembrando que o escritório Wagner Advogados vai estar sempre à disposição do sindicato e da categoria para que a gente possa estar aí par e passo, né, nessa luta em relação aos direitos dos servidores. Obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença de Everton Padilha, advogado que integra o escritório Wagner Advogados Associados, que presta assessoria jurídica à Sedufism. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do site é www.sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.